são os massacres contra os judeus. Então, muitos judeus são o antigo Império Russo. Inclusive, a União Soviética, quando é criada, e inclusive vocês colocarem isso aí como pauta, em primeiro momento, apoia o Estado de Israel. Ela apoia o Estado de Israel. Mas com qual finalidade? Incentivar com que eles deixassem o país? Promover a saída dos judeus do país deles? Por que eles quiseram? Por uma razão muito simples. Porque o sionismo originário tinha tendências socialistas. Nesse sentido de socialismo prussiano, que depois vira isso que se chama de social-democracia. Uhum. Com La Salle, com Bernstein, que não deixam de ser marxistas de qualquer maneira. Percebam que o Kenneth Ledin, no seu livro Leftism Revisited, que eu traduzi para o português, em breve será publicado aqui no Brasil, estou anunciando isso aqui de primeira mão, ele nos conta o seguinte, que, em parte, o movimento nazista também nasce, percebam bem, de uma tentativa de mistura, de combinação de uma ideologia nacionalista com uma ideologia social-democrática. Pode ter os dois. Por que não pode ter os dois? Assim, muitos dos fundadores do sionismo tinham tendências socialistas. E Stalin, Lenin, né, eles pretendiam, em um primeiro momento, que, por meio dos kibbutzim, por meio de tantas outras medidas, que houvesse uma extensão socialista promover da a União criação de um estado Soviética, satélite no Oriente Médio, né? enquanto o Estado satélite do Oriente Médio era a Mongólia, no Extremo Oriente, que o primeiro Estado satélite que eles montaram, como o Estado tampão. Aí, se você hoje, até ser falado em Israel. Hoje, na Rússia, em Israel, hoje, né? Depois do fim da União Soviética, muitos russos foram para Israel e também alguns israelenses foram. Agora que ela estava aberta. Moscou, ela é uma das cidades do mundo que tem mais experiências. Inclusive, eu até ia contar uma história aqui, mas eu não quero expor uma pessoa brasileira. Conte sem citar Não queria expor, não. não. Problema, não. Pseudônimos. Eu vou botar aqui no chat privado. Ó. Esse chat aqui, não, é público, esse aqui, né? Oh, porra. Cuidado aí, Matheus. Ó, enquanto você tá mexendo aí, vou mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando. Eu não conheço, não tem chat privado aqui, não. Manda no meu WhatsApp, que eu vejo aqui. Pode mandar pro WhatsApp. Eu não uso essa plataforma de jeito nenhum, né? Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando rapidinho, Matheus. Tem bastante comentário aí. Só pra não deixar o pessoal esperando aí. Shinobu mandou um superchat de R$10. Salve, Shinobu. Muito obrigado, viu, Shinobu? Em defesa do Papa, Marcos Tartaruga e Bispo, Lorde San, Leonardo Boff, ó, até o Leonardo Boff tá aí, ó. Ele até fez uma brincadeira, falou assim, não sabia que o Brasil tinha um estado chamado Israel. Não são 27 unidades federativas? Homem Sem Nome, o Yankee Lima, Estevão Naval, deixa eu ver quem mais. Professor Marco Campos, que você mencionou, um abraço pra ele. Salve, Marco, salve, Shinobu. A participação dele nas lives e o canal dele também. Mandei aqui uma história. Mandei aqui uma história pra você. Ah, tá, eu vou ver já, só um minutinho. Daniel também, um abraço, Daniel. Aline Ali também tá acompanhando. E vários outros aí. Tem um comentário aqui, deixa eu ver quem tinha falado. O professor Marco Campos, né, que falou o ano lá. 1666, daquele movimento messiânico que você mencionou aí. O ano bem sugestivo, né? Sim, bem sugestivo. Demônio. E o 666, ele é o símbolo de Tiferet, que é uma das Séfirot. E era a Séfira que o Sabbatai Zev dizia que seria o símbolo do novo mundo, né? Que era a emanação pela qual Deus deveria ser reverenciado.
Olha que interessante, hein? né? Tem um comentário também aqui, Cabalisticamente. ó, do Emon Nazar. Ele falou assim: me enganei. Vilnius, capital da Lituânia, que era a cidade com o Da maior número Lituânia. de judeus até a Segunda Guerra Mundial. Pronto. E A, ele a, fala. os Diga. judeus da Lituânia foram os que não aceitaram Sabbatai Zev, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O, é, o único ramo do judaísmo que rejeitou, como um todo rejeitaram, não, esse cara aí não presta, foi a Lituânia, né? Os judeus da Lituânia, os rabinos da Lituânia, o Gaon de Vilna, etc., disseram: esse cara aí não é o Messias. Foi o único lugar onde o movimento do Sabatai não vingou. Foi o único lugar onde a maioria dos rabinos, quase todos, denunciaram o Sabatai. Eu acabei de ler sua mensagem aqui. Não sabia desse desfecho da história. Eu sabia do caso do casamento e tudo. Enfim, depois eu falo aqui nos bastidores, pessoal. De fato, Matheus, interessante. diante Sim, dessa exposição, né, a gente consegue ver uma clara influência progressista na criação do novo Estado de Israel, né? Socialista, né? E- Comunista. Isso. sim. E então seria, vamos dizer assim, um erro algumas pessoas acreditarem que hoje o Estado de Israel seria um Estado conservador, né? Porque desde a sua base ele nunca Não, foi, na é, verdade, né? não é. Esse povo mesmo, o povo de direita mesmo, fala que Israel tem casamento gay, não tem não, tem não, mas fala que Israel, né, tem parada Parada gay, gay. que Israel tem. Eu posso falar aquela palavra que começa com A aqui? É? Pode falar. Acho que é só no começo da Israel, live que não pode. em Israel, o aborto é legalizado, né? Inclusive, sim, olha, de uma perspectiva conservadora, cristã, você de fato não vai ver virtudes. Você não pode dizer que o Estado de Israel seja um modelo de uma ordem política conservadora ou cristã. De fato, você não pode, né? Sim. Então, eu acho que você não vai encontrar quase nada que o Estado de Israel seja um Estado melhor do que muitos que existem no mundo, né? O Estado de Israel é, a rigor, um Estado, a princípio, como outro, né? Uhum. Até a Como propriedade qualquer outro privada primeiro mundo, é né? relativizada também, né? Não tem isso? Muita gente não sabe, né? Sim, sim, sim. Veja, ah, o Estado de Israel, eu até posso falar aqui, tem algumas coisas até que eu não quero entrar muito, tem alguns assuntos que eu até não quero entrar muito, mas é o seguinte, Tudo bem. olha, ele é um Estado do primeiro mundo, como qualquer outro, com seus vícios, suas virtudes, é um Estado muito diferente. É um Estado que é muito militarista, porque pega esse aspecto militarismo, do militarismo prussianista. Ele é um Estado no qual, né, todas as pessoas têm como um dever cívico o serviço militar, inclusive mulheres. Ele é um Estado que eles não estão muito nem aí para os grupos que existiam lá. O Moshe Dayan, general do exército israelense, É que aquele do tapa-olho, esse daí? é aquele do tapa-olho, Ah, que era um dos maiores eruditos do exército israelense, foi um dos arquitetos, né, não é um dos fundadores da IDF, mas certamente é um dos codificadores do sistema atual da IDF, né? E é um dos uhum. grandes teóricos de guerra israelense. Ele contava o seguinte: praticamente toda a geografia de Israel ela parece ter surgido da noite para o dia. Por quê? Porque em quase todo lugar havia algum vilarejo árabe, havia alguma cidade árabe, havia alguma presença árabe. Quais eram os nomes dos lugares? Ninguém sabe por quê. Porque quando o sionismo chegou, eles erradicaram de formas que eu não estou dizendo que necessariamente essas formas tenham sido violentas, mas houve alguma medida de coerção. Ninguém ia sair de Houve graça, né? alguma medida de coerção. Tinha Por cristão lá exemplo, também, Matheus? Ou só árabes? Árabes muçulmanos, no tinha, caso. tinha cristãos que chegavam a mais de 30%. E essa
embora o número absoluto de cristãos tenha subido, proporcionalmente ele diminuiu e houve sim perseguição a cristãos. É, o- Por exemplo, o lugar onde hoje é o Shlomo Sand, que ele é historiador do judaísmo, né, É que o ele autor daquele tem, livro A Invenção do Povo Judeu? a invenção do povo judeu, a invenção da terra de Israel e a invenção do judeu secular. Uhum. Esse terceiro eu não li, eu não sei se ele foi lançado ainda. Ele conta o seguinte: o lugar onde hoje é a Universidade Hebraica de Jerusalém era uma aldeia cristã. Eles se questionam o que fizeram com o povo que vivia nessa aldeia. eu acho que o que foge um pouco da mente das pessoas que defendem, né? É que, na verdade, os judeus, principalmente aquele judeu mais, entre aspas, conservador, né? Mais da sua religião, não gostam de cristãos, né? Assim, Não, eu não quero nem colocar aqui por essa linha, porque é o seguinte: o Estado de Israel foi fundado por pessoas seculares. E ali, a maioria dos rabinos mais ortodoxos foram contra o Estado de Israel. É uma coisa que é importante que se diga. Até hoje, né, os ortodoxos, muitos são contra. Até hoje, grande parte deles são contra Israel. Né? Então, assim, não vamos por essa linha. Né? Na verdade, os judeus ortodoxos, né, foram, na prática, né, os que mais ficaram do lado dos cristãos e quem tem melhores relações com os cristãos. Uhum. Né? Não vamos por essa linha também. Né? Não foi isso que aconteceu de fato. Né? Não foram que foi o judaísmo ortodoxo que fez os cristãos, alguma coisa assim. Não estou nem dizendo que houve necessariamente em todos os casos, apesar de dos cristãos. Não foi isso que aconteceu. Claro que não foi. Uhum. Né? Sim. O Até problema porque foi o movimento secular, né? sim, até porque o número absoluto de cristãos em Israel não caiu, verdade seja dita. O problema não é a religião. O problema é a ideologia, o perigo da lógica das potências. Veja, o movimento judaico-ortodoxo era muito contra Israel. Né? Alguns rabinos começaram a aceitar seria por com o causa tempo. dessas bases progressistas, por isso que eles eram também contra? Exatamente. Exatamente, por causa dessas bases progressistas, porque eles sabiam que esse movimento judaico-reformista tinha a ver com o Sabbatai Zev, né? Porque eles acreditavam que o movimento nacionalista iria afastar as pessoas da observância da Torá, porque existem algumas coisas no Talmud mandando que o judaísmo não se envolva com política, porque a liturgia judaica manda que os judeus rezem pelo poder secular. Tem vários argumentos, porque e o mais importante de tudo, porque só o Messias é quem pode trazer de volta os judeus para a terra prometida. E quem pode restabelecer isso, ele ainda não veio. É por isso que até muitos judeus ortodoxos dentro de Israel são até dentro de Israel. Dentro de Israel, os que moram lá são anticristãos. Não recebem verba do Estado, não, se recusam a receber benefício do Estado, não servem ao exército de Israel, não servem à IDF. Né? Não foi isso que aconteceu. O problema que o que causou a tensão não foi a religião judaica, foi uma ideologia, né? E até hoje, né, os palestinos no geral, tanto os muçulmanos quanto os cristãos, têm boas relações com a comunidade judaica ortodoxa no geral, né? Isso aí é uma coisa que muitos já me falaram. Claro que, como é que eu posso dizer, não deixar bem claro, né? Eu não estou dizendo aqui também que os fundadores do Estado de Israel tivessem ódio a cristãos. Aham. Né? Uhum. Eu não acredito necessariamente que
houvesse isso aí com ideologia especial. Agora, também é uma coisa que eu não posso falar, não tenho subsídio para dizer, para fazer uma afirmação dessa agora. Ou sim, isso o próprio Dayan dizia, né, em alguma medida, né, houve uma supressão de localidades, houve uma supressão de vários grupos. Sim. Né? Os Toda a cristãos geografia. foram preteridos porque a finalidade política do movimento não contemplava os cristãos, né? Basicamente isso, né? Então, não teria por que privilegiar os cristãos, né? Como parte desse movimento político, né? Não, Então, basicamente isso. sim, sim, eu não estou dizendo, sim, é exatamente isso, né? Agora, sim, e muitas vezes, é claro que houve conflito, o Estado de Israel tentou tomar, muitas vezes, propriedade das várias igrejas cristãs de Israel, né? Ou, claro que houve, em alguma medida, algum tipo de limpeza étnica, né? Uhum. Em alguns momentos, né? Na Guerra do Líbano, por exemplo, houve muita perseguição, Ariel Sharon fez muitos massacres, mas, claro, você tem que dizer uma coisa, até esse momento, até esse momento, você tem, né, uma maioria de judeus askenazes em Israel. Agora, hoje isso não é mais o caso. Por quê? Quando ocorre a crise de Suez, o que dispara, o que é um marco do movimento de descolonização da África e do Oriente Médio, e o movimento pan-árabe, liderado pelo Nasser, ganha força, o que acontece? Vocês podem corrigir essas informações que eu tenho. Eu não fiz nenhuma revisão aqui. Alguma coisa que eu falei aqui pode estar errada. O que acontece? Inúmeros governos muçulmanos expulsam vários, muçulmanos e árabes especialmente, ligados ao movimento pan-árabe, expulsam várias minorias étnicas. Por exemplo, o Egito tinha 500 mil gregos. Expulsaram o maior poeta da língua grega no século, nos últimos 2 séculos, não saberia dizer aqui exatamente qual foi o lapso de vida dele. Constantino Cavafis era um grego de Alexandria. Aí o Egito e depois os vários países árabes saem expulsando minorias. E foi a minoria de que eles mais têm raiva nesse exato momento, porque estão ocupando a Palestina, os judeus. Então eles expulsam os seus judeus. Então, você quer dizer que havia judeu na África e havia judeu no Oriente Médio? Havia. Sempre houve judeus ali. Especialmente depois do decreto de Alhambra, muitos dos judeus da Espanha, muitos judeus sefarditas, vão para o Oriente Médio e vão para a África do Norte também. Tanto que o país que mais mandou judeus para Israel, se você for somar na história, foi a Rússia. Você sabe qual é o segundo maior grupo étnico judaico dentro de Israel, hoje em dia? Não tem ideia. Diga. Marrocos. Eu ia chutar Os judeus ou do Etiópia ou Marrocos. Marrocos. Pronto. Havia muito judeu sefardita no Marrocos e na Argélia. O Pará, em especial, tem muitos judeus sefardistas no Marrocos. Pará, Amazônia, né? O Alcolumbre é descendente de judeus sefardistas do a Amazônia, como todo tempo, recebeu muita imigração de judeus sefardistas daquela região. O último marechal do Brasil, Marechal Valdemar Cardoso, era filho de judeu sefardista da Argélia. Conversa ao catolicismo, né? No Brasil ele se converteu ao catolicismo, mas nasceu numa família de judeus sefardistas da Argélia. Então, sim, havia muito judeu ali. Em todo. E grande parte desses judeus, quando tem a descolonização, vão para onde? Para a França. Né? Eu tenho um amigo francês que é judeu, sefardita, filho de pais tunisianos. Os pais vieram da Tunísia.
Né? Então, assim, o povo se esquece, né? Que não é que todos os grande parte dos judeus foram para lá também como refugiados, né? Isso é uma coisa que também as pessoas não podem querer negar. Tem gente idiota que vai. Eu acho que nenhum desse povo da alt-right vai falar isso aí. Né? Mas grande parte dos judeus israelenses eles viviam nos países árabes, a maioria, aliás, e foram expulsos dos seus países. Né? O Irã, que não era árabe, não é um país árabe, não expulsou. É por isso que até hoje ainda existem judeus no Irã, mesmo depois de toda a briga, né? Ainda tem, acho que 7 mil judeus no Irã. Ainda existe comunidade judaica no Irã. Por quê? Porque nessa época o Irã nem era colônia, nem era árabe, portanto não podia ser parte do movimento pan-árabe, não expulsou os judeus. Certo. Você Eu quer acho falar que alguma coisa? Não, acho que o ponto importante é exatamente o que o Matheus comentou, né? A gente precisa olhar o Estado de Israel como um Estado Como como qualquer qualquer outro. Estado outro. moderno como qualquer outro. Estado moderno como qualquer Sim. outro. Porque eu acredito que o erro de algumas pessoas também é. Acredito pelo nome, né? Pela questão histórica, De né? associar com De Israel associação, antigo. e que o Israel antigo, as pessoas ainda veem como um Estado santo, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas no caso, ele É foi um formado equívoco. e ele é um Estado como qualquer outro que existe. Esses sionistas cristãos, etc., entendem Israel, vamos dizer que eles entendem Israel de forma equívoca. Né? Eles falam como se vê. Na Bíblia tem dizendo que temos que apoiar Israel, que Israel é bom, não sei o quê. Eles acham que o Israel bíblico, né, é a mesma coisa que o Estado de Israel de hoje. Né? Eles tomam Israel em sentido equívoco. Né? Grande parte desses argumentos de sionistas cristãos tem um equivocácio, né? Você tomar um termo em sentido equívoco. Sim, sim. Em uma premissa o termo tem um sentido, né? E na outra premissa o termo tem outro sentido. Não é porque compartilha o mesmo nome que é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? É. Verdade. Você tem um Estado, né, que não vivem todos os judeus lá, né? Que também não é reconhecido por todos os judeus, é um Estado que ele tem algum. O Grão Rabinato de Israel tem alguns privilégios, por exemplo, quanto à questão dos enterros em especial, né, os rabinos do Grão Rabinato, eles têm alguns privilégios, né, mas de maneira geral, ele não é nem a mesma coisa que os judeus religiosos, né, e grande parte dos judeus ortodoxos, não a maioria. Hoje a maioria já apoia, mas também tem grande parte deles que eu. Fizeram uma Tem grande pergunta aqui, parte. Matheus, sobre judeus na Sim. Índia. Você sabe alguma coisa sobre isso? Os judeus da Índia? Tem judeu na Existe, Índia? tem. Muitos deles emigraram para Israel. Amigo, para onde é que não houve uma diáspora judaica? Um dos maiores grupos dentro de Israel são os judeus do Uzbequistão. O Uzbequistão era cheio de judeu também. Aquela região lá da Ásia Central era cheia de judeus. O Uzbequistão tinha muito judeu. Até da Até a União Etiópia, né, que eu Soviética, o mencionei Talibã. também. Da Etiópia. Sim, a Etiópia tinha muitos judeus, né? Muitos judeus, né? Se salvo engano, eram os Beta Israel, né? Sim, havia judeus na Etiópia, né? Assim como grande parte dos sionistas que fundaram Israel eram subótnicos, porque houve uma coisa muito estranha na Rússia, no final do século XVIII e início do século XIX. Por alguma razão que não é clara, e isso ocorreu em razões onde não havia presença judaica, porque o judaísmo na Rússia era muito tipo das regiões que antes eram parte da comunidade polaco-lituana, eram partes que eram da antiga Polônia, que era muito maior do que hoje você tem no mapa, do que a Polônia que hoje você tem no mapa, antes da anexação por Catarina Grande.
né? Em regiões onde não havia judeu de jeito nenhum, russos começaram a se converter ao judaísmo. Isso é uma coisa que é pouco falada. E muitos deles também participaram do movimento sionista, uma parte desproporcional, aliás. O Ariel Sharon era de uma família de subótnicos, né? De russos judaizantes que se converteram